Boa tarde novamente. Então, dando continuidade, a gente vai para a segunda mesa dessa tarde, que vai ser proferida pela Fabiola Veloso e mediada pelo psicólogo Carlos André dos Santos Jardim, mestrando em psicologia CPG Psi UFMA, que eu vou chamar para fazer a mediação e apresentar a Fabiola.
Certinho. Então, boa tarde a todos e todas presentes. Inicialmente, gostaria de me apresentar, né? Eu sou o psicólogo Carlos André, eu sou egresso aqui da UFMA. Concluí a graduação em 2020/2021, né? Pesquisas relacionadas à pesquisa, trabalho informal nos coletivos de São Luís, com os ambulantes, vendendo mercadorias e tudo. Ingressei no ano passado no mestrado em psicologia, sou orientado pela professora Deise Marinho Martins, sobre a perspectiva fenomenológica russeliana, e minha pesquisa atualmente, durante esse tempo que eu vou passar, é sobre envelhecimento do corpo humano e fenomenologia. O que a fenomenologia tem para propiciar, enquanto visão, a esse corpo humano, esse processo de envelhecimento de um modo geral, posso assim falar. Né? Na tarde de hoje, a gente vai estar batendo uma bola, trocando umas ideias com a Fabíola Veloso da Fonseca Medeiros. Ela é egressa também aqui da UFMA, uma colega nossa aqui do curso. Ela possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão no ano de 2000. Possui especialização em psicopedagogia, neuropsicologia e gerontologia. Atualmente, ela é psicóloga clínica e realiza avaliação neuropsicológica em consultório no Centro de Diagnóstico Cardiológico, que é o CDM, que fica no Jardim Renascença, não é isso? Certo. E na assistência domiciliar no programa PGC, que é o Programa de Gerenciamento de Cuidados, né, pelo GEAP. Ela também tem certificação em proficiência em inglês, também é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e também ela realiza atendimento clínico em consultório, assistência domiciliar pela empresa Home Saúde, além de ser psicóloga do CREA-IPSI, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde de Pessoa Idosa. Fica na Coab, no antigo CSU, né? Pronto. Então, essa é a nossa conferencista do momento. Fabíola, é um prazer estar recebendo você, tá bom? Seja muito bem-vinda. E possamos juntos trocar muitas ideias, né? Eu trabalho já na temática atualmente e para mim é um prazer, né, estar conversando com você e da mesma forma com os colegas. Tá bom? Prazer a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar retornando. Sempre gosto de retornar à UFMA, né? Porque a UFMA foi onde eu estudei realmente psicologia. Comecei em 94 e fui terminar em 2000, né? Mas, assim, gosto muito de retornar a essa casa. Sempre vendo mudanças, coisas diferentes. Esse auditório aqui também, né, diferente, que na minha época não tinha, né? Mas é um prazer eu estar aqui hoje com vocês, né? Então, eu vou fazer só uma ressalva em algumas áreas que eu estou agora no momento, né? Na verdade, eu sou Fabíola, né? Como ele falou, psicóloga, e já trabalho bastante tempo nessa área de envelhecimento, tá? Já fui diretora de um centro de idosos aqui em São Luís, o CAISI, por muito tempo, né? Depois fui para o atendimento clínico, assistência domiciliar, mas atualmente eu estou em consultório clínico, né? Continuo fazendo as minhas avaliações neuropsicológicas, inclusive hoje o tema é sobre isso, né? E também atendo na parte clínica, né? Voltada ao atendimento ao idoso, né? E outras faixas etárias, mas o meu foco é idoso, tá? E também na assistência domiciliar, estou numa empresa que se chama Home Saúde, que presta um serviço para a GEAP, tá? Então, são atendimentos mais de idosos mais frágeis, que tiveram AVC, que tem quadros demenciais, que eu vou explicar, né? Que, na verdade, já é um quadro já de fragilidade, a grande maioria que nós atendemos, porque são idosos que não conseguem ir até o consultório, então tem uma fragilidade maior. Além disso, faço esses atendimentos e trabalho no CREASP hoje, atualmente, como ele falou, que é um centro de referência de assistência à pessoa idosa, porque hoje a gente não coloca mais o nome idoso, mudou a nomenclatura, hoje é pessoa idosa, pelo Estatuto do Idoso, né? Então, o Estatuto do Idoso houve uma alteração e hoje é pessoa idosa, tá? Porque engloba de uma forma mais ampla o entendimento, tá? Porque quando a gente fala de idoso, a gente vai falar
de tudo que envolve o envelhecimento, tá? Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala da parte social, a gente fala da parte psicológica, a gente fala da parte espiritual, a gente fala da parte clínica. Então, a gente vai falar de tudo. É tudo que envolve e que tem um significado, que tem um sentido e uma interpretação em relação a essa pessoa idosa, no envelhecimento. Bom, como é que eu faço para... pode me ajudar aqui, por favor? Só para eu dar uma olhadinha aqui no... Só para aumentar, eu queria que aumentasse a tela. Aqui está bem... Pode me ajudar aqui? Porque quando eu não conheço... Obrigada. Só para aumentar, para ficar... Pronto. Agora como é que passa? Aí passar, acho que é aqui. Não está passando, não? Gente, como é que faz para passar? Ah, o menino aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Pode... Bom, então, só para ir já iniciando, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, a gente sempre tem que pensar de uma forma bem ampla, né? Porque existe a parte dos rastreios cognitivos, né? Que é só rastrear, né? E poder encaminhar para o profissional, no caso, o geriatra, né? Ou outra especialidade. E existe a avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais ampla, porque no final nós vamos ter que dar um laudo, né, psicológico, ou neuropsicológico em relação a essa pessoa idosa, ou que seja uma demanda espontânea, ou normalmente que é encaminhado por um profissional, tá? Então, vamos lá. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai compreender todas as alterações, tanto cognitivas, comportamentais, e a relação dessas alterações com a parte das áreas cerebrais. Por quê? Que estão comprometidas. Porque, normalmente, por exemplo, um idoso que é encaminhado, né, para o nosso consultório, normalmente ele pode ter sofrido um AVC, né? Ou está entrando num quadro demencial que normalmente o médico, o profissional, quer saber o que está de fato acontecendo com essa pessoa idosa, né? Então, com esse idoso. Por quê? Porque vai envolver várias alterações, né? Tanto a parte neurológica, que vai atingir a parte cognitiva desse idoso. Então, que parte cognitiva seria essa? A atenção, a memória, né? As funções executivas, aspectos emocionais, como ansiedade, agitação, e principalmente quando é um quadro demencial, né? Por exemplo, existe também as alterações no que a gente chama de atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. O que é isso? As atividades básicas, por exemplo, não lembrar mais como comer, como utilizar o garfo, né? Como utilizar uma colher, tá? Como tomar banho, como colocar o botão de uma roupa, tá? Essas são as atividades básicas do dia a dia. E as AIVDs, que já são as instrumentais, são atividades mais complexas do dia a dia. Por exemplo, resolver coisa de banco, resolver um problema, planejar, né? Esse idoso já vai começar a ter mais dificuldades. Dificuldades não só físicas, mas ele vai ter essa alteração tanto a nível das atividades básicas do dia a dia e instrumentais. Porque existe, gente, o que a gente chama de o quadro demencial e existe o que a gente chama também de transtorno cognitivo leve, que é entre o normal e o patológico, tá? Então, se esse idoso, ele está no nível de está com as atividades básicas de vida diária do dia a dia dele, instrumentais equilibradas, normais, isso significa que não é um quadro, pode não ser um quadro demencial, pode ser só um comprometimento cognitivo leve, né, que é entre o normal e o patológico. Patológico seria a demência, né, já propriamente dito. Muitos nós conhecemos, entendemos que normalmente a demência é só uma demência de Alzheimer.
Porém, não existe só demência de Alzheimer, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, quais são as etapas da avaliação neuropsicológica, né? Normalmente existe uma entrevista, tá? Com esse idoso, né? Que vai normalmente ou no consultório ou numa instituição, porque eu trabalho em instituições também, né? E ou esse idoso, ele vai, às vezes ele quer saber, quer fazer uma avaliação neuropsicológica, mas a maioria é encaminhado, ou encaminhado pelo profissional médico, né, ou outro profissional, certo? Para entender o que está acontecendo com aquele idoso. Normalmente, o médico, quando ele faz esse encaminhamento, é porque ele quer realmente fechar o diagnóstico. Então, para fechar esse diagnóstico, é necessária essa avaliação neuropsicológica, certo? E aí, além disso, quando a gente está fazendo a avaliação, a gente precisa saber quais os exames que esse idoso já fez, né? O que foi feito, realizado, tanto de ou uma tomografia ou uma ressonância. A gente tem que acompanhar todos esses exames, medicamentos que esse paciente toma, né, para a gente poder fazer uma boa acompanhamento e avaliação. Eu sempre digo que na avaliação neuropsicológica, o mais importante é a entrevista, é a anamnese, que, na verdade, a anamnese ela não é só importante na avaliação neuropsicológica. Nós que somos psicólogos, eu sempre vejo que a anamnese, a entrevista, que é a primeiro, né, contato que a gente tem com a pessoa, ela é fundamental. É lá que a gente tira muita coisa. E essa entrevista de uma avaliação neuropsicológica, para mim, é uma das mais importantes. Por quê? Porque os testes que nós vamos falar, eles complementam, tá? São complementos. Mas se você não conseguir analisar esse idoso na sua totalidade, fica muito complicado da gente tentar fechar algo e até para ter um norte para poder encaminhar para esse profissional que solicitou essa avaliação, tá certo? A não ser se for um idoso, doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica. Acontece, muitos idosos às vezes procuram, mas é aquele idoso mais ativo, né? Que as ABVDs e as AIVDs que eu falei, elas estão controladas, estão equilibradas, a pessoa ainda realiza suas atividades, tem idoso que ainda dirige, né? Tem idoso que ainda resolve suas coisas, só que quando esse idoso ele está com essas dificuldades, como eu falei, tanto de atividades básicas como instrumentais, isso é um ponto muito importante, tá? Então, o que está acontecendo com esse idoso, né? Então, a gente tem que perguntar várias coisas. Observar a questão dos medicamentos que ele toma, os exames que ele já fez, né? A questão da higiene desse idoso, como é que ele está, se ele está se cuidando ou não está. Porque quando a gente vê que um idoso ele já está com uma certa dificuldade para tomar banho, a gente vê que a higiene já não está legal, alguma coisa está acontecendo. Pode ser algo psiquiátrico? Pode. Tá bom? Pode também ser psiquiátrico. A gente tem que entender o que é um quadro que está se instalando demencial e o que é algo que é mais patológico nesse idoso, né? Então, a gente tem que saber definir isso. Por quê? Porque uma depressão, ela pode levar ao que a gente chama de pseudodemência, né? Que é uma depressão meio camuflada que está alterando essa parte cognitiva desse idoso, tá? Ou problema psiquiátrico que possa estar. Mas o idoso, ele sempre... Vamos supor que é um paciente que tem uma esquizofrenia, tá? Ele já tinha uma esquizofrenia antes, já tomava remédio há muito tempo. Mas lá na frente, ele pode desencadear um quadro demencial. Então, isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser acompanhado, tem que perguntar tudo. Por isso que eu digo que o histórico inicial do paciente, do idoso, ele é fundamental da gente estar perguntando, da gente estar questionando, né? Aí entra a questão do andar, da mobilidade, ver se esse idoso consegue andar ou ele está andando bem lento. Existe o que a gente chama marcha parkinsoniana, né? Que já é o Parkinson, às vezes já instalado e ele está andando assim, né? Quando você vê assim, o idoso andando assim, é uma marcha parkinsoniana, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. A questão do equilíbrio, né? Se esse idoso está se equilibrando, andando, se a audição dele, porque a audição, gente, é fundamental
nessa avaliação. Quando o idoso ele não está escutando, por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, existe o que a gente chama, que eu vou falar daqui a pouco, senescência. Lógico que todos nós podemos ter ou não ter, mas a maioria de nós, quando estivermos envelhecendo, vamos ter dificuldade auditiva. A nossa audição ela não vai ser mais aquela audição, mas tem alguns idosos que têm mais, que às vezes precisam usar um aparelho, porque essa informação ela não está chegando no cérebro. Então, se ela não está chegando no cérebro, é mais difícil dele compreender e dele memorizar, ok? Então, às vezes tem idoso que ele está necessitando do aparelho auditivo, não é que ele está demenciando, mas isso com o tempo pode fazer com que ele também tenha dificuldade de reter aquela informação. Idoso homem, é muito difícil, os homens que estão aqui, né? Mas é muito difícil, às vezes, de aceitar o aparelho, né? Por várias questões sociais, né? Que às vezes, eu não quero usar o aparelho, por isso, né? Aquela dificuldade de aceitação. Assim, a mulher já é mais fácil, né? O contexto todo que a gente vê em relação à pessoa idosa, né? Tem várias questões também aí, tá? A questão da visão, a gente tem que observar a visão desse idoso, os sinais lateralizados, se ele está conseguindo saber o que é direita, o que é esquerda, se ele não está a rigidez, porque o Parkinson às vezes leva a rigidez, né? Então, assim, quem quer trabalhar com idoso tem que realmente se especializar. Eu estou vendo que nosso colega aqui, né, já está fazendo esse trabalho de envelhecimento, né? Mas é muito importante estudar gerontologia, né? Gerontologia que é a área do envelhecimento, né? Qualquer profissional de qualquer área pode fazer a gerontologia, pode se especializar em gerontologia, né? Eu me especializei em geronto depois que eu fiz prova de título na Sociedade Brasileira, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. E fui até né? E eu acho que é isso que é importante, você gostar, se identificar. Para trabalhar com o idoso, tem que especializar nessa parte da gerontologia mesmo, ou saúde do idoso, né? Para conhecer, para entender, porque assim, cada avaliação neuropsicológica, eu sei que teve alguma coisa hoje pela manhã sobre autismo, né? Avaliação, reabilitação, não teve? Eu não pude participar. Então, assim, quem trabalha com autismo tem que se envolver, né? Estudar mais a questão do autismo. A mesma coisa do idoso, né? Do envelhecimento. Quero trabalhar com idoso, mas tenho que realmente me envolver, né? Nesse estudo em relação ao envelhecimento, né? A questão também da comunicação escrita e verbal, como é que está? A atenção desse idoso, se ele está orientado no tempo e no espaço. Quando você chega, às vezes, com idoso, eu pergunto que horas são? Agora, por exemplo, são 3h30. O idoso que está com uma demência, às vezes ele olha para o lado, para a pessoa que está acompanhando, ou ele vai dizer para ti uma hora completamente diferente. 10 horas, 20 horas, 10 horas da noite, 8 horas da noite, aí a gente já fica com, né? Porque uma pessoa normal, um horário desse, né? Uma pessoa que tem uma deficiência visual, mesmo que ele tenha a deficiência visual, ele sabe qual é o horário, ele sabe que dia é hoje, né? Isso é adaptação, tá? Então, as interações sociais, como é que dão essas interações sociais, a capacidade de compreender, né? E aí, um outro ponto da avaliação é que entra os testes psicológicos, os testes neuropsicológicos, psicopedagógicos, né? Que às vezes você pode utilizar, e os rastreios cognitivos, que eu vou já explicar, tá? Os testes, né? Sempre é interessante, quem for trabalhar com teste, sempre está olhando no SATEPS, né? Que é do Conselho Federal de Psicologia, quais são os testes realmente que estão fidedignos, que estão realmente autorizados, né? Porque a gente tem um certo tempo, né? É sempre avaliado pelo Conselho, né? Que existe essa avaliação para ver se esse teste ele ainda está sendo válido ou não, né?
Então, você tem que ter muito cuidado com isso também, porque num laudo, você não pode colocar, por exemplo, um teste, a não ser se for para pesquisa. Aqui, por exemplo, a gente que é de faculdade, vocês são da faculdade, pesquisa é fundamental. Pesquisa, você pode até fazer uma pesquisa com esse teste, mas, assim, aplicar para um diagnóstico, para uma avaliação neuropsicológica, você tem que ter sempre esse cuidado, né? Ok? Bom, e o encaminhamento, essa avaliação ela pode ser por encaminhamentos. Quem mais encaminha para o psicólogo, para o neuropsicólogo? É o médico geriatra, o médico neurologista, né? Ou o psiquiatra também. Eles fazem esse encaminhamento, tá? Ou a demanda espontânea, como eu expliquei para vocês. Às vezes o idoso pode chegar, ontem eu atendo consultório, uma idosa foi lá porque ela queria fazer uma avaliação, porque ela está muito esquecida. Pode, né? Aí eu vim aqui porque eu estou muito esquecida e tal, aí eu pergunto tudo, se já foi no médico, se o médico encaminhou, né? Mas às vezes a pessoa, ela quer saber por que ela está com esse esquecimento, o que eu acho importante, porque você entende o que está compreendendo, desculpa, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse idoso. Então, eu acho importante. Existe o que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido, que é o que a pessoa envelhecer de forma bem-sucedida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que envelhece, ela ainda dirige, ela faz todas as atividades dela, né? A sociedade, hoje nós temos um termo que se chama etarismo, ou ageísmo, né? O que é isso? É o preconceito em relação ao idoso, né? Muitas pessoas pensam que o idoso não pode mais fazer nada, não pode namorar, não pode lavar uma calcinha, que eu sempre digo a questão da autonomia, que tem que deixar esse idoso ter autonomia, porque ele pode ir perdendo com o tempo, ainda mais se entrar no quadro demencial, né? Ou numa fragilidade maior. Então, é importante entender que o idoso ele pode fazer tudo, ele faz tudo dentro das suas limitações. É claro que um idoso, por exemplo, que tem um déficit na mobilidade, ele não vai subir uma escada, ele pode cair, ele pode fraturar um fêmur, mas o idoso ele pode fazer tudo. Então, existe esse envelhecimento bem-sucedido. Hoje, se vocês observarem, tem grupos de tudo que é jeito de idoso. Grupo de dança, né? Grupos de idosos participando de cursos, profissões, né? Que a gente vê, ainda tem idosos terminando faculdade, que teve uma oportunidade para estudar e continua estudando. Então, assim, existe esse envelhecimento bem-sucedido, tá? Que dirige, faz as coisas, normal, vai para o banco, resolve suas coisas sozinhas, que é isso que todos nós queremos. A gente só não... Vocês que estão aqui, ainda vão, e que estão nos acompanhando online, todos nós vamos envelhecer se não morrermos antes. Mas, se nós não tivermos uma boa qualidade de vida hoje, no momento que nós estamos, a tendência é ter problema no envelhecimento, tá? Às vezes uma pessoa não entende porque ela tem um efizema pulmonar, fumou a vida toda. É bem complicado não ter um efizema pulmonar, né? Ou não ter algum problema a nível de pulmão, ou uma outra coisa. Então, o nosso envelhecimento depende do aqui e agora. É aqui e agora, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, rever, né? Porque o envelhecimento da pele, muito sol, claro que o envelhecimento com tanto sol, tem gente que vai para o sol para ficar vermelha, não usa um protetor solar. Óbvio que lá no envelhecimento pode ter problemas. Então, o envelhecimento é exatamente isso. Assim, hoje você tem uma vida, o que você estiver fazendo agora, lá na frente você vai colher aquilo que você fez. Porque é isso, né? As coisas vão alterando. Né? Tem várias alterações clínicas, morfológicas, psicológicas, sociais, nesse envelhecimento, né? E a senescência, né? O que é senescência? É o envelhecimento natural. É importante a gente saber disso. O que é esse envelhecimento natural? Por exemplo, eu estou com dificuldade auditiva. Eu não usava óculos para ler, minha vista era ótima. Hoje eu tenho que usar óculos, né? Isso é envelhecimento natural, isso é a senescência, né? Não porque eu fiz alguma coisa que prejudicou, não.
É a senescência, é o meu envelhecimento, ok? Antigamente gostava de um salto alto, hoje meu salto já está mais baixo. Por quê? Porque altera a parte clínica, assim, você vai tendo algumas dificuldades, entendeu? Então, isso tem a ver com as alterações da senescência. E a senilidade já é um envelhecimento mais patológico, né? É um Parkinson, né? Que são tremores, rigidez muscular, é uma alteração neurológica, é uma síndrome geriátrica, que é do envelhecimento, e que muitos idosos também têm o Parkinson, né? Às vezes vocês observam aquele andando assim, né? Que é a marcha parkinsoniana, as mãos, às vezes, elas tremem, ou uma ou a outra, né? Rigidez na face, rigidez no corpo, na parte corporal, né? A demência, que aí nós vamos falar, pode mudar? Pode mudar. Né? Então, a demência, né, que eu vou já falar também, que são vários tipos de demência, que não é só uma, tá? Quando a gente fala de idoso, a gente tem que pensar em saúde da pessoa idosa, né, como uma medida de capacidade, né, como uma medida de capacidade individual, para ele realizar suas aspirações e da satisfação das suas necessidades, que não depende diretamente da idade ou de doenças. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, na verdade, ela ainda continua fazendo suas atividades, ela se aposentou, mas ela continua fazendo suas atividades. Ela teve um AVC, mas ela continua fazendo as atividades dela, né? Então, assim, a saúde para a pessoa idosa, isso se a gente for pelo lado da fenomenologia, o que isso representa, né? Para ela, isso vai ser muito importante, tá? Por quê? Porque isso tem todo um significado, assim como a aposentadoria. Eu vou me aposentar, mas eu vou fazer o que agora, né? Então, isso tem um sentido. Isso a gente leva para o lado fenomenológico, né? O que é isso para o idoso, né? Então, esse se aposentar. Então, assim, independe de doença, essa saúde precisa de uma funcionalidade. Esse idoso ele tem que estar bem, né, para ele poder realizar as atividades, os desejos dele, as aspirações dele, que é isso que quer ser falado aqui. Então, o envelhecimento, como eu falei, tem essas alterações biológicas, as psicológicas e sociais, tá? E a senilidade, que é o que eu falei, uma demência, um AVC, né, que é esse idoso que envelheceu de forma mais patológica, mais doente, né? O que vai acontecer? Ele vai ter uma baixa, um declínio funcional, de funcionalidade. Ele não vai mais realizar as atividades dele como ele fazia anteriormente. Né? O idoso com AVC, vocês muitos devem conhecer, ou tem familiares que já tiveram derrames ou AVC, alguém aqui deve ter algum caso, ou conhecido, vai ter alterações físicas, eles vão ter sequelas. E essas sequelas, dependendo da idade, podem, com a reabilitação de uma equipe multiprofissional, como lá no Centro do Idoso, tem toda uma equipe, né, incluindo eu, a gente faz toda uma reabilitação desse idoso para ele ir voltando, né, para ele ir se restabelecendo. Só que tem coisas que podem voltar e tem coisas que podem não voltar, tá? Então, esse foi o idoso que envelheceu com uma patologia, que aí é o que a gente chama de senilidade, esse declínio de funcionalidade. O que nós queremos, todo mundo quer envelhecer, eu quero envelhecer funcionando bem, né? Uma funcionalidade boa, né? Então, para isso, você tem que ter toda uma condição clínica boa, procurar fazer sempre seus exames, fazer coisas que realmente são importantes, no sentido de você não envelhecer com uma patologia, né? Para ter um envelhecimento bem sucedido, como eu falei, né? Mude, por favor. Pode mudar, eu apertando aqui. Ok, então, o que é avaliação? Eu botei avaliação cognitiva e neuropsicológica para a gente definir algumas coisas, tá? Por quê? Quando a gente fala avaliação neuropsicológica, é algo mais amplo, a gente vai utilizar de testes. Esses testes, normalmente, eles são comprados também, né? Todos os testes, todos são comprados.
Os rastreios cognitivos, que tem teste de rastreio cognitivos que nós chamamos de domínio público, né? Então, o que é esse domínio público? O mini exame do estado mental, se você que ele foi construído através do CERAD, que é um centro voltado para pacientes com demência, se você entrar, por exemplo, na internet, você consegue encontrar ele, porque ele é um teste de rastreio cognitivo de domínio público. Se você entrar no teste, que é o MOCA, que eu vou já explicar, que ele também avalia toda essa cognição geral, também na internet vai ter. Mas esses são testes que devem ser aplicados por profissionais que atuam na área do envelhecimento, tá? Então, não necessariamente é somente o psicólogo que utiliza ele. Quem trabalha com a gerontologia pode utilizá-los. Quem é o neurologista normalmente também aplica, o geriatra também aplica, porque o geriatra ele estudou envelhecimento, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Existem os testes que são totalmente psicológicos, que nenhum outro profissional pode comprar, né? Mas existem os testes neuropsicológicos, que o neuropsicólogo pode comprar. Existem os testes de rastreios cognitivos, né? Que são de domínios públicos, né? Que a gente pode conseguir na própria internet. Mas sempre tendo esse cuidado, como aplicar, estudar o rastreio, né? Isso aí é muito importante. E normalmente é utilizado por pacientes da área da saúde, ou profissionais da área da saúde que trabalham com idosos, tá? Pessoas idosas. Então, a avaliação dos domínios cognitivos, a gente entra com avaliar a memória desse paciente, que é muito importante. Normalmente, o idoso, quando ele está entrando no quadro demencial, né, com uma demência, ele vai, ou com algum déficit maior, vai ter o déficit na memória. A memória é o principal aí no seguinte aspecto, porque normalmente o idoso ele vai reclamar, muitos idosos, quem vai trabalhar com idoso vai sempre reclamar ter problema com esquecimento, eu sou ótima na memória. Não, um dia você vai ter um problema também na memória, você vai esquecer. Porque muitas informações também faz com que você tenha déficit na memória, né? O estresse, o cansaço, quem tem problemas psiquiátricos também pode ter déficit na memória, tá bom? Porque vai mexer com a memória e vai mexer com a atenção, vai mexer com outros domínios cognitivos. Vai trabalhar, vai ver a atenção, as funções executivas. Quando a gente fala funções executivas, está relacionada à resolução de problemas, a planejar, né? Aquele idoso que já não sabe mais planejar, a gente vê que ele precisa de um outro para fazer um planejamento. Olha, eu vou sair daqui, vou no supermercado, eu vou sair daqui, vou levar uma comida para uma pessoa. Isso é parte mais complexa do seu cérebro. Então, você está planejando, você está se organizando mentalmente ali. Então, o idoso, ele começa a ter essa dificuldade também quando ele está entrando no processo de déficit cognitivo, ok? A velocidade de processamento, que é como essa informação está chegando no cérebro dele, se ele está mais lento, se não está, né? A linguagem, como é que está a linguagem desse idoso? A linguagem é uma que demora mais a se perder, que eu digo assim. Normalmente o idoso já vai tendo essa dificuldade de linguagem quando ele já está com uma demência mais moderada para grave, né? Ou então, se ele tem alguma alteração cerebral, teve um AVC, uma isquemia, né? Ok. E as habilidades visoespaciais, né? Se ele está tendo essa habilidade de visualizar, por exemplo, um desenho que eu peço para ele copiar, se ele está tendo uma noção de espaço, tá? E de planejamento que eu falei. Então, a cognição, quando a gente fala cognição, é a capacidade mental de compreensão, né? E dele se adequar, né, ao cotidiano dele, aos problemas do cotidiano dele, entendeu? Então, a gente tem que observar, avalia também o humor desse paciente, tá?
as alterações comportamentais ou psicóticas. Por quê? Quando o idoso está entrando no quadro de demência, ele pode também estar ouvindo coisas, vendo coisas, com delírios, dizendo que alguém roubou ele, que, olha, pegaram minha bolsa, e ele fica insistindo nisso, muito repetitivo, ou então delírios de traição, né, que quando tem alguém diz que está traindo, né, que alguém entrou na casa, né, e por aí vai, são quadros alucinatórios. Alucinação e delírios a gente tem que observar. No idoso, pode até uma infecção urinária, tá? Uma infecção urinária ou alguma infecção pode significar uma confusão mental aí, um quadro de delírio, alucinatório, internação no idoso também, deixa o idoso confuso, né? Às vezes não sabe por que o idoso está confuso, mas a internação faz ele ficar confuso, porque às vezes ele não está no ambiente dele e várias coisas. Eu ainda tenho tempo, gente, porque eu estou... Tá, ok. Você pode ir caminhando para encerrar. 24 horas já tem. Ou não, tudo bem, tá. Já estou terminando quase. Não, aqui não tem problema. Tá, ok. Então, avaliar, observar, orientar e encaminhar para o médico solicitante. Tá. Então, quando a gente termina a avaliação neuropsicológica, a gente faz todo um laudo, né? E esse laudo a gente solicita normalmente que o familiar, o paciente, retorne no profissional que solicitou, tá? E, no caso, quando eu percebo que esse idoso realmente está com muito déficit cognitivo, eu dou algumas sugestões, né? De estimulação cognitiva, de reabilitação cognitiva, que isso pode ser realizado com terapeuta ocupacional, tá? Ou também com um psicólogo que trabalhe na área, né? Que trabalhe nessa área de estimulação cognitiva. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte da avaliação mesmo neuropsicológica, mas faço estimulação também cognitiva, porque eu gosto, porque você vê o domínio que o idoso está com dificuldade e trabalha em cima disso. Quando eu falo domínio, atenção, memória, né, tudo isso que eu falei, né? O que ele está com dificuldade, né? Bom, aí eu coloquei assim, o serviço público, tá? E consultórios, onde a gente trabalha, que normalmente o neuropsicólogo trabalha, né, como eu falei, em vários lugares. O neuropsicólogo ele pode atuar dentro do hospital. O Sara Kubitschek, por exemplo, ele tem vários neuropsicólogos, teve até um concurso agora que teve para neuropsicólogo, e assim, um hospital precisa do neuropsicólogo, principalmente esses pacientes com AVCs, né, que normalmente com lesões, traumatismo, tudo isso é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica, ok? No serviço público, normalmente, eu particularmente, assim, a gente não consegue fazer testes, os testes que são comprados, ok? Então, assim, a gente normalmente faz teste de rastreios cognitivos, que são os que eu vou falar, os que eu mais utilizo aqui. Por quê? Porque os testes são comprados, né? E aí tem aquela questão, né? Se o serviço público ele vai fornecer né, o governo vai fornecer esse teste, né? Então, assim, normalmente, os testes, vocês sabem, quem trabalha, quem já iniciou, quem está, né? São caros, né? São kits que a gente compra, normalmente os kits, e vai comprando a folha, né? Quando vai terminando, você tem que repor. Mas não é algo tão... É algo que, né, depende de recursos e, assim... Então, dentro do serviço público, a gente tem que montar uma avaliação cognitiva e adaptar, que é o que eu normalmente faço. Então, os testes que eu mais utilizo dentro do serviço público é o MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, que é uma avaliação, né, cognitiva, chamada da Montreal, só que ela é adaptada para o Brasil. Ela é americana, mas é adaptada para o Brasil. É muito fácil. Eu não trouxe porque, assim, não tem tempo para isso, mas é um teste que vai observar a cognição geral do paciente. Vai ver a atenção, a parte visoespacial, as funções executivas desse paciente, a memória, né? Então, você faz um rastreio se essa cognição geral está na média
ou está acima da média, porque existe um score que a gente vê como valor para a gente poder comparar isso e ver se o paciente está na média ou não está. O MOCA, que é esse teste, ele é muito bom porque ele é muito bom para a gente identificar comprometimento cognitivo leve, né? Ele é um bom teste de rastreio. Aí o mais comum que vocês podem procurar se chama mini exame do estado mental. Esse todo mundo que trabalha com idoso aplica, que é um teste também que vai ver cognição geral. O FAS é um teste que vai avaliar a fluência e também a flexibilidade cognitiva desse idoso. Se ele está mais lento, se ele não está, se ele consegue compreender, buscar, né, palavras dentro, porque o que é o FAS? A gente pede para ele falar em 1 minuto palavras que iniciem com a letra F, com a letra A, com a letra S, né, em 1 minuto, tá? E aí, cada letra que inicia, ele tem que falar em 1 minuto, só que ele não pode falar nome de pessoa e nome de lugar. Então, isso é um teste que tem a ver com a questão da memória também, que às vezes ele esquece. Às vezes ele esquece o que a gente falou. Então, a gente já vai observando bem aí. Ou então repete muitas palavras. Paciente que faz idoso que faz muita intrusão, palavras que nós não dissemos, normalmente tem alguma coisa importante, significativa, entendeu? Ou então aquele paciente está muito repetitivo, toda hora fala a mesma palavra, ou falar palavras que eu não disse, isso é importante, né? A fluência verbal, que é muito comum também, todo idoso, todo profissional que trabalha com idoso também faz, que é pedir para em 1 minuto ele falar o nome de todos os animais que ele lembra, as frutas também, todas as frutas que ele lembra. Isso a gente vê como é que está a fluência dele, tá? O teste do desenho do relógio também, que é muito aplicado, pede para ele fazer um mostrador de um relógio com os números, né? E aí a gente vê se o paciente que teve um AVC, normalmente ele não consegue fazer o relógio. Quando ele faz todo desestruturado, tá? Bem desestruturado, tá? Às vezes o mini exame do estado mental dá normal, mas quando chega no relógio está totalmente desorganizado. Então, a gente já vê que o paciente pode ter dificuldade nas funções executivas, no planejamento. Então, se o idoso ele não consegue botar os números certinho, tá? Alguma coisa pode ter, uma dificuldade de planejar, ele já está fazendo confusão com algumas coisas, né? O GDS, eu acho o GDS só um complemento, porque tem testes muito bons, que é o EBADEP-ID, que é da Vetor, né? Eu compro normalmente os testes, muitos da Vetor, mas tem de várias editoras, né? Então, Casa do Psicólogo, né? Várias. Mas, então, no caso, o GDS é uma escala de depressão. Essa também é de domínio público, tá? E o teste do reconhecimento das figuras, que é que o idoso reconheça as figuras, para reconhecer as figuras que nós mostramos, né, para ver como é que ele está. E lista de 10 palavras também, que isso a gente avalia a memória episódica, que é tudo que ele aprendeu na vida, tá? E coisas que... A memória episódica no quadro demencial é muito importante, gente. Se esse paciente tiver com a memória episódica com dificuldade, mais do que memória de curto prazo. Normalmente vocês escutam assim, o idoso lembra de tudo do passado, mas aquilo que agora eu falei para ele, ele não lembra, porque a memória é recente. O passado, ele fica lá no passado mesmo, né? Então, é isso. E o Trainmake Test Forma A e B, que é um teste de trilhas, né? Que também é bem interessante. Ele não pode tirar o lápis do papel, né? E tem que seguir a sequência dos números. Só que a forma B é a mais difícil, que é aí que a gente vê que ele está com dificuldade de atividades complexas, que é número e letra. Ele tem que fazer alternado número e letra, tá bom? Pode mudar. Bom, então, o que a gente avalia no geral, como eu falei, são os domínios cognitivos, aí você entrega o laudo, os encaminhamentos e faz as suas sugestões, né?
Os testes também, já que são os mais que eu falei que a gente compra, né? Um teste de memória episódica para ver curto prazo e longo prazo, as memórias, é o RAVLT. O RAVLT é um teste bem conhecido da Vetor, e é um teste muito bom mesmo, que todo neuropsicólogo, a grande maioria, utiliza, porque a gente avalia o aprendizado desse idoso, como é que está a aprendizagem, a memória episódica, a memória de curto prazo, o reconhecimento. Então, assim, é muito bom. Atenção concentrada, dividida e alternada, eu utilizo o BPA, o teste de atenção concentrada, que é o TEACO2, o teste de Torre de Londres, não sei se vocês já ouviram falar, são várias bolinhas, e aí você vai pedindo para que a gente dá um cartão para ele organize essas bolas. Então, um paciente que está com dificuldade no planejamento, isso é até pergunta de concurso. Teve um concurso que eu fiz que foi perguntado isso. Qual era o teste que trabalhava, que verificava o planejamento? É o teste de Londres, tá? Não esqueçam. Teste de Londres. E a figura complexa de Rey também, que é bem interessante para a memória de curto prazo também. O EBADEP-ID, gente, o EBADEP-ID, hoje ele tem até para psicólogos que trabalham dentro de instituições de saúde. Tem uma coleção de EBADEP agora, muito boa. Para adulto, para idoso, para criança, para adolescente, tá? Eu fiz um curso agora da Vetor que o autor estava dando aula. E agora tem EBADEP para tudo, muito bom. E o teste dos 5 dígitos também, que avalia flexibilidade, atenção. O NPI, que é o inventário de sintomas psiquiátricos. Por quê? Porque o paciente com demência, já em moderada para avançada, ele pode ficar agitado, mexendo nas coisas, nos objetos. A família se desestrutura dentro da casa porque ele não sabe lidar com aquelas alterações comportamentais daquele paciente. Se alguém aqui conhece já algum paciente idoso com uma demência, ele fica muito agitado no início da demência, ele mexe nas coisas, ele diz que alguém está pegando nas coisas. Então, tudo isso. Tá. Ok. Então, e o que é mais importante, as indicações, porque assim, existem as demências. Eu vou falar rapidinho das demências, que eu acho que já estou quase no meu tempo. Nas pesquisas, a demência que é mais comum é a demência de doença de Alzheimer, tá? Então, essa é a mais comum. As demências, os sintomas são bem parecidos. O que vai diferenciar é o início, tá, da doença, os sintomas iniciais da doença. Então, a demência de Alzheimer, da doença de Alzheimer é uma doença progressiva, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai tendo alterações, ele vai adoecendo, tá? Ele vai adoecendo, então ele vai ficando mais agitado. Tem fases iniciais, moderado e grave. Então, inicial, ele fica agitado, ele fala que alguém foi na casa dele, essa pessoa não foi, né? Ele começa a ficar com quadros de delírios, alucinações às vezes, né? Isso de inicial para moderada. Quando chega no grave, pode entrar no mutismo, né? A pessoa ficar muda, ter fragilidades, usar GTT, né? Que é alimentação por sonda, várias fragilidades, porque ele vai desaprendendo até como caminhar, tá? Como caminhar, como se movimentar. Tá? Então, a memória fica com dificuldade e ele não sabe mais nem como fazer o movimento. Às vezes diz, mas o papai já está cada dia piorando. Por quê? Porque a parte cognitiva dele está ficando com dificuldade, então vai alterando toda a funcionalidade dele de comunicação, ele não comunica mais, às vezes precisa de um fono, fica com déficit na linguagem, quando vai ficando mais grave. Então, a demência de Alzheimer, de doença de Alzheimer, mais inicia com déficit na memória, depois vai tendo alterações comportamentais. Aí, essa é a mais comum. As pesquisas todas falam, tá? E a tendência é aumentar, porque cada dia mais o envelhecimento, tá? A expectativa de vida está aumentando. Então, quando a expectativa de vida está aumentando,
né, vai tendo mais alterações. Quanto mais envelhecimento, mais alterações também vão tendo. A demência de corpos de Levy, que aí tem marcha parkinsoniana, né? Tem alteração de agitação também, pode ter quadro alucinatório, tem a demência por doença de Parkinson, que também pode ter, né? E tem a demência frontotemporal, que eu acho bem complexa ela, porque às vezes o paciente fica com sexualidade aflorada, né? Masturbação em excesso também. Uma vez eu tive um paciente que havia masturbação, né? Mas por quê? Porque ele tinha uma demência frontotemporal, né? E aí tem que ter todo esse cuidado de procurar logo o médico, entrar logo com medicamento, porque fica bem complicado, né? Porque, assim, a sexualidade fica muito aflorada, né? Às vezes. Tem casos e casos. Tem frontotemporal que, às vezes, o paciente fica mais apático. Ele fica mais parado, mais sem conversar, né? Um olhar mais vago, né? Então, esses são os tipos de demência que com mais frequência, né? E uma demência que é a segunda, depois, que eu não posso esquecer de dizer que depois do Alzheimer, é a vascular, que é decorrente de AVC. Quanto mais AVCs e quanto mais isquemias, porque as isquemias elas podem ser silenciosas, né? Mais fragilidade pode acontecer, mais déficit da memória, parte cognitiva com dificuldade. E o paciente pode entrar numa demência do tipo vascular. Certo? Bom, e aí eu deixo essa frase, que eu gosto muito, que é do Castro: os velhos precisam de um espaço de fala que torne possível uma ressignificação do seu eu. Eu adoro essa frase, né? Porque cada dia mais o idoso ele está tendo o seu espaço, mas ainda existem muitos preconceitos, que eu falei do etarismo, né? Do ageísmo, que é o preconceito em relação ao idoso, e que a gente tem que vencer isso, né? Conseguir. Hoje, muitas coisas estão mudando. Eu participo dos congressos brasileiros, né? Hoje já tem temas muito bons, dos LGBTs também, dos negros, né? Que a gente precisa realmente trabalhar em cima disso, né? Porque por muito tempo houve esse preconceito, como se o idoso não pudesse fazer nada, né? E a nossa população ela está envelhecendo, tanto índios, tanto os negros, tanto LGBTs, tanto brancos, né? E nós precisamos realmente vencer essas barreiras e esses obstáculos. Muito obrigada. Ok. Só para aquela cadeira. Tá, ok. Eu acho que acabou uma cadeira para você. Aqui no lado, né? Pode ser. Na nossa época não tinha hibridismo, né? Não tinha não. Certo. Então, em nome do evento, a gente queria agradecer a Fabíola, né, mais uma vez pela sua participação, né, com sua rica contribuição, né, para mim foram muito valiosas, me fizeram ter alguns insights sobre a minha pesquisa e, acima de tudo, né, parabenizar o evento por ter trazido você também, né, a gente não pode deixar de elogiar também a postura do Jean por trazer todo esse movimento de discussões, de diálogos entre as diversas áreas da psicologia, né, do desenvolvimento humano também. E fica aqui o espaço aberto, né, para as pessoas que têm perguntas. Gente, boa tarde. Meu nome é Vitor. Parabéns ao professor Direto da Venda e a Fabíola pela palestra aqui, que foi excepcional, muito boa. E, de fato, o tema do etarismo é algo que a gente precisa trazer à tona,
de forma muito independente, se debruçar sobre e discutir sobre. Porque o velho em si, ele já se torna apagado em muitos aspectos do seu dia a dia, né? E a ciência não pode deixar isso acontecer. A gente tem que olhar o velho e o velho e o que é do velho, né? O que vem de cada velho, cada profissional. E dito isso, você trabalha com as avaliações psicológicas, né? Eu te pergunto, enquanto estudante de fenomenologia, como que você observe a vinculação de algo que eu acho que você tem conhecimento, sobretudo a questão de juízo, das análises científicas, de tudo mais, explicações científicas sobre os fenômenos, e como que você consegue perceber ou conciliar o que é uma escuta do próprio, da vivência de um fenômeno, de um adoecimento, de fome, de delírio, né, dessas questões que aparecem aos velhos, juntamente com essas análises mais numéricas e mais objetivas, assim, que a gente tem um modo de acesso também a essa vivência, né? Muito obrigado. Entendi. Obrigado. Complexa. Complexa a resposta, mas assim, não assim. Os números, como eu até coloquei, né, eles são mais complementos, certo? Eu acho que o que mais acelera nas avaliações é aquilo que é subjetivo dele, aquilo que ele traz, porque assim, um paciente bem inicial que está entrando num prejuízo cognitivo maior, ele se percebe uma angústia muito grande, porque ele sabe que ele está esquecendo. Aí, às vezes, ele dá alguma justificativa assim: eu acho que foi porque eu perdi fulano, entendeu? Por quê? Porque ele começa a se justificar para aquilo que ele não sabe o que está acontecendo com ele, entendeu? Então, não é tão simples para ele também, ele está entrando nesse problema de memória, ele não está compreendendo esse envelhecimento. Eu acho que o mais importante das avaliações é a gente trabalhar também no paciente, porque a avaliação psicológica, como eu falei, ela não é só dar um diagnóstico, né? É você entender que o paciente orientar, poder fazer esse caminhamento e também trabalhar com ele no envelhecer, é isso que você colocou tão bem, né? E o velho na sua estrutura mesmo, enquanto pessoa, mas que aí a gente tem que valorizar aquela pessoa, né? Enquanto sujeito, né? Enquanto pessoa que é envelhecente, né? Envelhecendo, está envelhecido, mas que tem toda a sua história por causa disso. Tem uma história, né? Tem um contexto de história, tá? Então, por exemplo, ele está com dificuldade. Imagina uma pessoa que não está mais caminhando, né? E ele adorava ir para a festa, né? Porque isso acontece muito. Né? Ele paciente que ele tem um quadro de demência atual, ele diz que ele queria muito voltar a sair, mas ele não pode sair porque já perdeu várias vezes, entendeu? E aí a família fica com aquele cuidado, só que o idoso se sente, eu quero meu social. É exatamente isso, né, que a gente fala. Eu acho que a gente tem que dar um novo ressignificado, eu acho que é isso aí, para esse idoso que está tendo esses prejuízos, que está envelhecendo. Eu acho que se eu respondi, assim, tá? Obrigada. Mais alguém fazer pergunta? Brenda. Deixa eu ver que isso não é só uma palestra, é um mini curso, tá? Eu tenho uma curiosidade, na verdade, eu não sei se você já precisou, mas eu fico pensando, uma pergunta que você entendeu assim, antes de tudo, sobre envelhecimento de pessoas falantes. Às vezes eu fico me questionando, assim, como seria se isso já atravessou, já teve contato.
Olha, eu não peguei, eu me lembro, dentro da minha experiência, eu não peguei nenhum paciente com a questão do autismo, né? Eu pego os pacientes para avaliar, às vezes, um adulto, de altura, eu faço uma avaliação, né? Mas o que acontece? Os autistas vão envelhecer, né? Com certeza tem vários autistas que eu acho assim, porque o que a gente mais pega, às vezes, já é uma velhice instalada, ou já está iniciando. Aí, assim, você tem que reversar isso, a não ser se alguém já chegasse com esse diagnóstico. Tipo assim, olha, ele é autista, ele é autista, já fazia há muito tempo. O que a gente vê mais é problemas psiquiátricos diversos. Tá? Paciente com transtorno afetivo, paciente com toque, que já fazia tratamento, entendeu? Mas eu mesma, eu não lembro, né, de ter, mas assim, o que eu posso dizer é que todos os pacientes com qualquer tipo de psicopatologia ou neurológico vai aparecer, pode aparecer. Né? O problema é que antigamente, né, essa memória que a gente pega, né, que é bem mais antiga, né, agora as novas gerações, isso é interessante, as novas gerações, que às vezes os diagnósticos, eles não eram tão fidedignos. Antigamente não se falava tanto nisso, né? E assim, hoje vai, com certeza, é o que a gente tem que pensar, porque vai aparecer, tá? Muitos, tá? Bom. E a Bíblia, né? E eles se interessam grande aqui. Eu queria perguntar, assim, é um tema muito complexo, né? Falar sobre envelhecimento, a gente fala muitas vezes em questões pontuais do ponto de vista individual, né? No contexto clínico. Mas eu queria, assim, não uma pergunta refletiva, mas um ponto de vista seu, né, sobre a questão das políticas públicas voltadas para esse grupo, né? A nível de Brasil, Maranhão, assim, o que você pensa, que visão você tem, porque é um dado estatístico, né, do IBGE, que a população não é mundial, na verdade, está envelhecendo, a brasileira não fica, né, longe dessa realidade. E aí, com o avanço dessa expectativa de vida, né, a população está envelhecendo, a gente vai ter, daqui a uns 10, 15 anos, né, uma quantidade de idosos muito maior do que temos hoje. E aí, problemas de ordem financeiro, da pirâmide da previdência social, já está sendo discutido, já foi discutido, né? A gente tem problemas sociais, de sociabilidade, psicológicos, então nem se fala. E que você pensa que pode ser realizado, pode ser feito em nível de políticas públicas para amenizar, atenuar, se possível, resolver esses problemas que estão no Covid, já estão aparecendo aí para a gente. Perfeito. Perfeito. As políticas públicas, elas precisam melhorar muito, assim, em vários aspectos, assim, pensar, porque, assim, a população idosa, cada vez mais nós vamos ter idosos no mundo, tá? E vai aumentar estupidamente, certo? Pelos dados, pelo IBGE. Então, o que acontece? Precisa se pensar em políticas públicas voltadas tanto para idosos frágeis, tá? Como idosos ativos. Hoje, aqui em São Luís, nós temos 2 centros de referência em saúde da pessoa idosa, que é o CAIMI, que eu fui diretora, que eu falei, e temos o centro de referência da pessoa idosa, que é lá no estado. Lá se faz atendimentos voltados para idosos baixos e idosos mais ativos também, né? Só que, o que a gente pensa? Que tem que ter mais políticas públicas, tanto para atividades e para também reabilitação desses idosos. Por quê? Quando a população está envelhecendo, a fragilidade ela pode se apresentar mais. Os idosos mais frágeis vão ter os ativos, como eu falei, vai ter envelhecimento bem-sucedido, mas vai ter envelhecimento frágil. Por exemplo, o idoso vai ter mato. Tem que ter mais políticas públicas voltadas para esse idoso que está lá na casa, que não tem recursos, até possível ela promover para ele em centro de referência da defesa, né? Existia no município também um atendimento, né, de assistência, mas agora eu não sei, existem alguns atendimentos também voltados para secretarias, mas é como eu falou, tem que ter muito mais
Porque a população, cada dia mais, alguns vão ficar bem frágeis, né? Porque cada envelhecimento, como eu falei, ele é único e multifatorial, porque ele tem vários fatores sociais, clínicos, como eu falei. E você vai envelhecer de uma forma, eu vou envelhecer de outra. Mas eu preciso, se eu tiver que ter uma necessidade, por exemplo, de uma cadeira de rodas, né? De me locomover no hospital. Então, o que eu acho que tem que ter? Políticas públicas para assistência domiciliar, políticas públicas para o idoso frágil, políticas públicas para o idoso ativo. Né? Então, as políticas públicas têm que ser voltadas a todos os sentidos. E por todos os públicos, né? Problemas, a saúde mental, por exemplo, a psiquiatria, já está, na verdade, já está fazendo uma descentralização para todas as instituições. Então, o paciente psiquiátrico está chegando lá no centro de referência. Ele já tinha depressão há muito tempo, mas ele envelheceu. Tá bom? Então, é isso. Então, eu acho que políticas públicas em todos os sentidos, para todas as populações. O geral, por exemplo, esse encontro que ele faz, sempre faz esse convite para mim, que é um prazer estar aqui. Eu acho que isso daqui são discussões que a gente pode levar para esse ambiente público, essas políticas públicas. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maranhão, né? E o que mais a gente discute são várias, sempre voltado para a questão científica, mas o que nós, enquanto sujeitos, enquanto psicólogos, né, que aqui é psicólogo, deve ser também outra área, e quem está nos assistindo, o que nós estamos fazendo, trazendo por essa população? E lá na frente, porque nós que estamos aqui também vamos desenvelhecer, né? Então, a gente precisa de políticas públicas em todas as esferas, para atingir todo o público idoso na sua individualidade, é isso mesmo. Certo, então, mais uma vez, agradecemos a Fabiola, tá bom? Desejando sucesso nessa jornada e que outro projeto que você possa ter com a gente. Certeza. Obrigada. Obrigada também. Bom, eu queria agradecer, né? Quando você estava falando de envelhecimento, eu ri, porque toda vez que eu olho para a Camila, eu às vezes, com 18 anos, 19, quando a gente começou o curso de psicologia, aqui na UFMA, nós somos colegas de turno. Lembra do meu código? Estou distante para a memória. O meu nome é 91.9. Eu passei no ano de 1994, por inovação 25. Tá? E falando era no colega de sala, a gente era colega de turno, né? E ela sempre gostou da área da neurologia, da neuroanatomia, né? O professor Geraldo, que depois eu acabei assumindo a disciplina dele. E aí é engraçado, porque acho que tem uma foto, que a gente quase não tirou foto nessa época. Mas eu encontrei uma que está eu, Ellen Silver, né? Que é da mesma turma. E aí é muito engraçado quando a gente fala do fenômeno do envelhecimento, e hoje de manhã eu estava em uma orientação com um orientador meu, que estava em um projeto de mestrado chamado Fenomenologia do Envelhecimento de Homens Gays. E essa é uma discussão muito cara nesse projeto, porque que é o que eu estava colocando para ele hoje, Jéssica. Nós temos na sociedade uma ideia de dizer assim, primeiro se fala de uma comunidade, LGBTQIA+, tá? Isso aí é uma a priori que se tem, que na verdade ele é um homem gay, está envelhecendo, que é pai, que é tio, que é filho, que é solteiro, que é rico, que é pobre, que é etc. Então, antes de qualquer a priori sobre o processo de envelhecimento ou sobre categoria, ele é alguém. Sim. E há um enquadramento em categoria. Você pertence a uma categoria X, uma categoria Y. Quando a gente está falando de um alguém, né, nós devemos ter alguém na nossa família, né, que é homossexual, ou bissexual, ou transexual, ou transexual, e aí vem a nomenclatura, isso não interessa, porque eu não vejo essa categoria, eu vejo alguém. Eu vejo meu tio, meu primo, eu me vejo, etc. Então, o que acontece? Essas classificações, elas acabam impedindo de você ver a pessoa em situação de envelhecimento. E é exatamente o que eu estava discutindo com ele. Né? E esse é um ponto muito importante, porque
com esse advento da questão dos direitos e das categorias, você esquece que antes de ser categoria, você é pessoa. Você é ser humano, você é filho de uma família, você é cristão ou não, você é cidadão ou não, você é consumidor ou não. Então, isso antes de qualquer coisa. E no caso do velho, do idoso que você está falando, hoje de manhã aconteceu uma situação, eu moro numa rua que tem muitos idosos, né? E eu comecei a me incomodar com algumas coisas. E que coisas são essas, né? Eu sou um filho e sou um cuidador. Então, tudo que eu faço tem uma relação direta com o cuidado que eu desenvolvo. Só que isso não é uma característica de todas as famílias da minha rua. E aí eu comecei a observar que aquele garotinho de 6 anos, que hoje está um homem de 20 e poucos anos, que mora com a avó, a vizinha, que é neta de fulano, a outra que tem filho, eu comecei a prestar atenção no tipo de relação e no tipo de cuidado que existia e que não existia. E aí começou a aparecer alguma coisa, né? Como eu já sempre venho conversando com o Fabio, que estava falando dos meus interesses atuais sobre isso, eu comecei a perceber aparecimento de características venenciais. E hoje aconteceu uma situação que eu entendi que a ficha caiu completamente e uma determinada idosa está começando a descompensar. Ela queria entrar na casa de uma vizinha para perguntar alguma coisa que ela nunca teve intimidade. E foi exatamente na hora que eu saí na porta. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa. E aí, daqui a pouco ela sai e ela começa a ir de casa em casa para conversar com as pessoas. Eu fiquei, gente, como é que a família está ou não está tentando para isso? E aí entra nisso que você trabalha, que é importante, que é, nós todos temos família, mas a gente não trata essa questão com a seriedade devida, porque a gente não tem conhecimento, a gente não fala disso. Ah, é velho, está esquecendo. Né? Ah, está passando por tal coisa. Só que ali já está se iniciando um processo que, independente disso, a gente tem um corpo que envelhece. A gente tem funções, né? De percepção, de inteligência, de afeto, elas também estão envelhecendo. Elas sofrem áreas cerebrais, sofrem afetação. E a grande maioria das pessoas não sabem disso, não se importam com isso e geram um preconceito. E aí, o que aconteceu? Um outro cliente, inclusive faleceu recentemente, eu percebi uma vez que ele estava no canto da rua, fazendo com que os carros passassem, como se ele fosse um guarda de trânsito. E aí eu disse que tem uma coisa acontecendo. Qual é a grande questão? É que quando você procura as pessoas da sua família para falar sobre isso, ou você tem receio porque não tem abertura, ou as pessoas não veem aquilo como um problema. E aí, no caso da demência por Alzheimer, que é muito séria, a gente teve um caso na família que a pessoa saiu nua pela rua, pelo bairro, e foi parar num outro bairro. Né? E até então não se tinha esse tipo de problema. Né? E aí o episódio da masturbação, né? Do perder totalmente o juízo do senso de moral. Exatamente. Começou a ficar prejudicado. E a evolução é muito rápida, gente. A evolução é absurdamente rápida. Né? E se trata medicamento, por isso que às vezes, como está falando, a família não percebe, se trata medicamento, melhora a taxa comportamental, né? A progressão da doença, ela vai ser mais lenta, né? Ela vai progredir, mas não vai ser tão rápido assim como ele está falando. Então, se trata de vai fazer o tratamento direitinho, é melhor. Ok, gente. Eu vou agradecer a família, na casa, por estar aqui. A todos os que aproveitaram, né? A gente sai dessa mesa agora no casamento da próxima. Muito obrigado. Obrigado.